Fala, rapaziadinha, vamos aqui para a segunda questão, tá? E aqui a gente vai de novo demonstrar mais uma coisa de geometria analítica, que é muito interessante, muito importante. Vai ser a minha estratégia para resolver essa questão, né? Então vamos lá, vamos ler a questão, entender o enunciado, tentar, tentar traduzir isso daqui, né? A reta y igual a mx mais b intercepta a parábola y igual a x ao quadrado nos pontos A e B. Encontre o ponto P sobre o arco AOB da parábola que maximize a área do triângulo PAB. Cara, assim, qual que é a minha estratégia para fazer isso, né? Quando eu olhei esse problema a primeira vez. Pô, eu tenho aqui um triângulo. Eu quero a área de triângulo. Pô, como é que eu calculo a área de triângulo? Pô, tem várias coisas que tem que entrar na sua cabeça, né? Às vezes a altura sobre 2, produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles e tal, a fórmula de Heron. Mas, nesse caso aqui, cara, é muito clássico a gente usar base vezes altura. Então, assim, partindo do pressuposto que eu quero fazer por base vezes altura sobre 2, o que eu tenho que achar? Tem que achar a base. O que é a base? É essa distância entre A e B. Ah, Lucas, é fácil conseguir isso? Pô, é mole. É mole. Por quê? Porque, cara, dado uma reta qualquer e uma parábola, elas vão se interceptar, elas vão se interceptar em dois pontos. E esses pontos eles são fixados. Né? Dado uma reta, dado essa reta, dado essa parábola, elas vão se interceptar em pontos específicos. Então, por exemplo, eu vou ter esse ponto aqui e esse ponto aqui para essa reta. Ah, se eu trocar a reta, eu troco os pontos de interseção. Se eu trocar a parábola, eu troco os pontos de interseção também. Mas dado essa configuração, eu tenho esses dois pontos fixos. Então, como é que eu acho esses pontos aqui? Mano, eu tenho que resolver um sistema, né? É basicamente como se eu estivesse te perguntando quando que esses dois corpos se encontrariam, né? Eu tenho um corpo que se movimenta, né, nessa situação, por exemplo, no movimento retilíneo uniforme, e eu tenho um corpo desse que se movimenta de uma forma uniformemente variável, ou seja, com uma aceleração. Pô, quando que esses corpos vão se encontrar? Cara, quando a posição deles foi igual e quando o tempo foi igual. Nesse caso aqui, como o nosso espaço bidimensional é de coordenadas, né? Quando que eles vão se encontrar? Quando o x e o y forem os mesmos. Ah, então, se eu pego y igual a mx mais b e eu tenho a equação y igual a x ao quadrado, como é que eu resolvo essa equação? Pô, para eu descobrir os pontos de x que elas se igualam, é só eu igualar o y. Aí pronto, eu vou ter o x, eu vou ter tal, beleza, eu consigo achar quanto que vale esse tamanho aqui, beleza? Só que, cara, vou te falar que essa questão nem está interessada em saber sobre esse tamanho aqui. Porque olha só, esse ponto A e B, a gente já discutiu, eles são pontos fixos. Né? Dado uma reta e dado uma parábola, esses pontos de encontro são fixos. Então, o que vai maximizar ou minimizar a área do triângulo? Vai ser a área dele, vai ser a altura dele. Ou seja, se o ponto P está aqui, igual a questão falou, pô, a altura é esse cara aqui. Beleza. Pô, se o ponto P está aqui, pô, se o ponto P está aqui, né, a gente fecha esse triângulo, a altura é esse cara aqui. Então, certamente, isso aqui não é um ponto P maneiro, tá? Ah, se o ponto P for aqui, pô, se o ponto P for aqui, a gente tem esse triângulo aqui. Qual que é a altura desse triângulo aqui? É esse cara aqui. Então, basicamente, o que ele está perguntando, cara? Dado uma base fixa, qual que é a posição desse ponto P para que a minha altura seja máxima? Pegou a ideia? Então, a altura tem que ser a máxima possível. Isso daqui a gente pode fazer? Pode, mas vai ver que no final das contas isso pouco vai importar. A questão ela não é sobre a área ser máxima. Também é. Mas para a área ser máxima, nesse caso, a única coisa que está aumentando ou diminuindo é a altura. Então, se o ponto P for deslocado para cá ou para cá, a única influência que isso vai ter é na altura. Então, beleza, a gente reduziu o trabalho da metade no meio, o trabalho da questão no meio, beleza? Tá bom. Só que aqui eu vou precisar de um conceito. Tá? Eu vou precisar, por exemplo, saber como é que eu calculo a distância de um ponto até uma reta na geometria analítica. Isso vai ser importante para mim. Beleza? E, assim, é uma demonstração mais parruda, mas eu não vou deixar vocês nunca na mão, tá? Vai, vai destrinchar isso aí maneiro, vai deduzir isso aí, tá? Ou seja, eu tenho um ponto P qualquer e eu quero saber qual que é a menor distância, lógico, né, desse ponto até essa reta. E, necessariamente, essa distância é a perpendicular, porque é a menor de todas. Ah, Lucas, então a gente vai calcular essa distância? Não. A gente nunca vai calcular essa distância, porque essa aqui não é a menor distância. Tu até pode calcular essa distância, sabendo isso daqui, sabendo essa, mas não. A gente está sempre calculando a menor distância. E nesse caso, a menor distância do ponto P até a reta B é, coincidentemente, a altura desse triângulo também. Então, maravilha. Vai partir agora para essa demonstração. E assim, existem dois jeitos de demonstrar isso aqui. Pode ser que tem outras abordagens também. Mas, primeiro, né, comentando aqui para vocês não
não imagino que seja muito diferente do que vocês costumem ver, a equação da reta, mas isso aqui é a equação no seu modo geral, né? Você geralmente está acostumado a uma coisa do tipo y igual a mx mais n, né? Então, cara, no fim das contas, quando a gente utiliza dessa forma aqui, a gente facilita alguns trabalhos, tá? Não vou mentir, não. E, assim, como é que a gente vai chegar nessa equação reduzida a partir dessa? É mole, né? Pô, é só jogar o y, vai ficar dy é igual a menos ax menos c. Então, quanto que é o y? É menos a sobre b, x menos c sobre b. Beleza. Vou até escrever aqui do lado que a gente vai precisar dessa forma aqui para resolver essa questão, tá? Mas, no geral, na geometria analítica, a gente costuma utilizar equações gerais de reta. Elas trazem consigo maiores informações, né? São mais fáceis de adequar nas equações também. Tu vai ver que a gente vai demonstrar aqui, vai ficar bem nítido para vocês. Então, cara, qual que é o meu problema aqui? Eu quero achar a distância entre esse ponto e essa reta aqui. Aí tem duas abordagens. Lembra do exercício anterior? A gente discutiu que quando eu tenho duas retas perpendiculares, o coeficiente angular delas tem uma relação? Que é qual? Se eu pego o coeficiente angular dessa aqui, por exemplo, A e B, se eu pego A vezes B, isso daqui tem que dar menos 1. Então você pode usar isso daqui para resolver essa questão. Eu recomendo que vocês façam isso pelo menos uma vez na vida, eu já fiz, dá uma conta do cacete, você vai ter que trabalhar uma álgebra absurda, mas cara, para treinar é muito bom, tá? Mas no geral, o que você faria? Você ia admitir essa reta aqui como uma suporte, você ia equacionar essa reta, a reta vermelha você já tem todas as informações sobre ela, então o que você ia ter que se perguntar? Cara, qual que é o coeficiente angular dessa verde? Pô, como é que eu obtenho isso? É só eu pegar o coeficiente angular dessa, que é menos A sobre B, aí vai ter o coeficiente angular dessa, e isso, multiplicando, isso tem que dar menos 1. Então, beleza, você vai ter o coeficiente angular dessa reta. E a outra coisa, você vai ter que equacionar um encontro, né? Por quê? Porque essas duas retas aqui, elas possuem esse mesmo ponto em comum. Então, é isso. Você vai ter duas equações, duas incógnitas que você vai conseguir fazer. Né? Dá um trabalho, dá uma álgebra bacana. E a outra, cara, é usando um pouquinho de trigonometria e sendo um pouquinho esperto, tá? A gente vai reduzir bastante o problema. E aí, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. Dado essa configuração aqui, se eu quisesse descobrir essa distância aqui, eu poderia descobrir por esse jeito que eu falei, mas, por exemplo, se eu quisesse fechar esse triângulo aqui, eu vou traçar uma vertical aqui. Que ponto é esse aqui? Pô, esse ponto é o XP. Maravilha, XP. Tá. E por que esse ponto é interessante, cara? Porque, olha só, se eu quero esse cara aqui, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, nitidamente, o que tem que acontecer? Pô, se eu tiver qualquer um dos lados desse triângulo, se eu tiver qualquer um dos lados desse triângulo, e um ângulo, eu consigo descobrir aquele meu DPR, né, que é a distância de ponta reta. Então, cara, eu vou trabalhar nessa ideia. Pô, se eu, por exemplo, souber quanto que vale esse cara aqui, esse tamanho, e souber quanto que vale um ângulo, eu determino a minha distância de ponta reta de uma maneira fácil. E por que essa abordagem é inteligente? Porque, pô, quando a gente fala de reta e a gente fala de ângulo, pô, é já quase comum a gente pensar no quê? No coeficiente angular. O coeficiente angular, pelo que eu disse para vocês na última questão, é o quê? E você já tem que saber isso, tá? É o quê? É a tangente desse ângulo aqui. Então vamos dizer que esse ângulo vale alfa. Olha só essa geometria aqui, importante ela, hein? Ó, se aqui alfa aqui é 90, quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó? Quanto que vale esse ângulozinho aqui? 90 menos alfa, tá? Se esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, quanto que esse daqui vale também? 90 menos alfa. Só que se aqui vale 90 menos alfa e aqui vale 90, quanto que vale ali em cima? Alfa. Então, cara, pronto, já matei a charada. Esse ângulo alfa, ele tá lá em cima. E, pô, eu conheço a tangente dele. Se eu conheço a tangente dele, eu automaticamente já conheço o seno, já conheço o cosseno, conheço todas as funções trigonométricas daquele ângulo. Então, pô, maravilha. Então agora só me resta saber o quê? Por exemplo, quanto que vale esse lado aqui, ó. Que eu vou chamar de Dzão. Então como é que a gente vai saber quanto que vale esse lado? Cara, é mais fácil do que parece, na verdade, né? Mais fácil do que parece. E, cara, isso daqui é uma linha vertical, né? Ou seja, qual que é a distância entre esses dois pontos? É essa coordenada YP aqui, é essa coordenada YP aqui, menos essa coordenada aqui, que é o ponto que pertence à reta. Só que, se aqui vale XP, quanto que vale esse ponto aqui? Cara, é só jogar XP na equação da reta. Então isso aqui vai ficar menos A sobre B XP menos C sobre B. Isso. Então, o ponto que eu quero, na verdade, é o YP menos esse Y aqui. Então, menos A sobre B XP menos C sobre B. Então, ó,
Como é que eu vou obter esse Dzão aqui? O Dzão vai ser YP, aí aqui menos com menos mais A sobre B, XP menos C sobre B. Vou dar só uma melhorada nessa equação, vou multiplicar todo mundo por B aqui, tá? Multiplicando todo mundo por B aqui, o que eu vou obter aqui? Vai ficar YP vezes B mais AXP, ou melhor, vou até escrever assim, ó, BYP mais AXP mais C sobre quem? Sobre B. Então, multipliquei todo mundo por B, botei todo mundo no mesmo denominador, consigo somar aquele menos C, né? Ou melhor, não, né? Mais C sobre B, que é mais C mesmo. Beleza. Então, descobri o valor de D. Tá bom, vamos partir dessa informação agora. O que eu tenho que fazer agora, cara? Eu tenho que descobrir quem é o cosseno desse ângulo. Por que o cosseno, Lucas? Olha esse triângulo aqui, ó, que eu vou destacar para você, ó. Bem didático, tá? Ó, olha esse triângulo aqui, ó. Ó. Se eu pego esse triângulo aqui, eu vou até transpor ele para cá, ó. Tá? De marcar texto não, fica difícil, né? Vou até transpor ele para cá. Aqui vale D. Aqui é o segmento da reta. E aqui é a minha altura. Então, só um segundinho aqui para eu... Perfeito. Agora sim. Bonito isso aqui, didático. Então, ó, aqui é 90 graus. Aqui é o meu Dzão, aqui é a minha distância de ponta reta. E aqui é o meu ângulo alfa. Beleza? Por exemplo, se eu uso um cosseno de alfa aqui, quem que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É a distância do ponto reta, que é o que eu quero, sobre Dzão, que é o que eu acabei de achar. Então, a distância do ponto até a reta é simplesmente o Dzão vezes quem? Vezes o cosseno de alfa. Pô, maneiro, né? Pô, bem legal. Cara, agora, o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso daqui? Deixa eu pensar. Acho que só isso, né? Porque, ó, agora eu preciso saber o cosseno. Só que, pô, eu automaticamente já sei a tangente. Por quê? Porque a tangente é igual ao coeficiente angular da reta. Então, eu já posso dizer aqui que a tangente desse alfa vale quanto? Vale menos A sobre B. Pô, só que se a tangente vale menos A sobre B, quem é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno, não é verdade? Seno sobre cosseno, então menos A sobre B. Então, se eu quiser isolar o seno aqui nessa brincadeira, quem que é o seno de alfa? O seno de alfa é menos A sobre B vezes o cosseno de alfa. Então, deixa eu ver só, o microfone não desligou dessa vez, maravilha. Então, cara, a partir daqui é só usar a equação fundamental da trigonometria. Para quem não lembra, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui serve para qualquer ângulo. Então eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, jogando o seno já valendo esse cara, vai ficar menos A sobre B vezes o cosseno de alfa. Tudo isso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seja, o que eu vou estar trabalhando aqui na verdade? Vou trabalhar aqui menos, ou melhor, elevando isso aqui ao quadrado, o menos some, né, vai ficar A quadrado sobre B quadrado, vezes cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, é igual a 1. Posso colocar o cosseno ao quadrado de alfa em evidência, que multiplica A ao quadrado sobre B quadrado mais 1, né? E, obviamente, eu posso melhorar isso daqui, né? Por exemplo, 1 é a mesma coisa que B ao quadrado sobre B ao quadrado. Todo mundo concorda, né? Por que eu fiz isso? Porque agora eu botei os caras no mesmo denominador. Então eu posso escrever isso daqui como sendo A quadrado mais B ao quadrado sobre B ao quadrado. E isso daqui tem que ser igual a 1. Beleza. Então, quanto que vai valer o meu cosseno ao quadrado de alfa, cara? Ó, multiplica por B quadrado dos dois lados e divide por A quadrado mais B quadrado. O cara, matei a questão, né? Quer dizer, a questão não, matei aqui a demonstração. Porque, pô, eu tenho cosseno ao quadrado de alfa, eu tenho D, cara, agora é só juntar as informações, né? Deixa eu pegar as informações aqui, inclusive, e passar para uma outra folha, da gente... Eu estava testando uma demonstração aqui, deixei de lado essa aqui. Vamos fazer aqui mesmo, então. Deixa eu trazer aqui para baixo. O D vale isso. Tá? O D vale isso daqui. E o que eu quero é esse cara aqui. Beleza. Tá.
E aí? Cara, agora é partir para o abraço, né? Eu posso, por exemplo, isolar o cosseno. Por exemplo, falar que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado, é b, beleza? Dividido pela raiz de A2 mais B2. Aí tu me pergunta, cara, quem que eu vou usar o mais ou menos? Cara, é aí que entra um pouco da ambiguidade, né, dessa demonstração. Mas não tem problema, a gente vai resolver essa ambiguidade no final. Confia em mim. Mas nesse momento, por comodismo, eu vou usar a solução positiva. Mas nesse caso a gente sabe que esse cosseno ao quadrado poderia ser mais ou menos, né? Isso dependeria única e exclusivamente da natureza da minha reta. Ah, se a minha reta fosse assim, eu teria um cosseno negativo. Né? A gente tem essas ideias. Mas nesse caso eu vou usar esse cara aqui. Então, cara, o que eu vou fazer aqui? Se a distância de ponta reta é o D, quem que é o D? Esse cara aqui. É o D. Vezes. Lembra, no D tá todo mundo sobre B, né? Que não veio aqui. Tá? Então tá todo mundo sobre B, vezes o cosseno de alfa, que é B sobre a raiz de A2 mais B2. Pronto, rapaziada. Matando a charada aqui, ó. O B corta com esse B aqui. Como é que eu calculo a distância de um ponto até a reta? Pô, a distância de um ponto até a reta é. Vou só botar aqui em ordem alfabética, vai ficar AXP mais BYP mais C sobre raiz de A2 mais B2. Beleza? Só que aí tu fala, pô, Lucas, aqui era um mais ou menos, né? É, cara, é porque, na verdade, esse cosseno aqui, ele realmente vai depender, né, da natureza da reta. E, pô, distância é uma parada sempre positiva. Só que o que acontece é que se essa reta fosse decrescente, provavelmente isso aqui daria negativo, aí teria um cosseno negativo que ficaria positivo. Ou seja, eu posso reduzir essa escolha de sinais a colocar um módulo aqui. Porque quando eu boto um módulo aqui, eu estou dizendo que isso daqui não tem como dar um valor negativo. Se não tem como dar um valor negativo, esse cosseno tem que ser obrigatoriamente sempre positivo, beleza? Como se fosse isso. E, cara, não sei se você percebeu, né? Essa equação, eu já vou copiar que ela vai ser importante para a resolução do exercício. Mas olha só, eu só preciso saber o A, o B e o C, que são coisas da reta, que a gente tem à nossa disposição lá, e eu preciso saber as coordenadas do ponto. Que é exatamente o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual que é o XP e qual que é o YP, que satisfazem aquela condição de maximização. Então, cara, vou pagar para essa parte aqui de descobrir a base. Com todo respeito, a gente vai calcular aqui a altura e vai ver se realmente precisa disso. Então, cara, dado a distância de um ponto à reta, eu preciso do A da minha reta, preciso do B da minha reta, preciso do C da minha reta e preciso do X do ponto P e do Y do ponto P. Então, cara, esse ponto P, ele pertence à parábola, né? Então, se, por exemplo, ele tem um XP, qual que é o Y dele? É XP ao quadrado. Então, quando que a distância de ponta reta vai ser maximizada? Então vamos montar essa equação aqui. A distância de ponta até a reta vai ser igual. Claro, né? Primeiro eu preciso descobrir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C da minha reta. Se eu tenho que essa reta é y igual a mx mais b, vamos escrever isso daquela forma, da forma geral, né? Eu vou ter aqui menos mx mais y, vou até escrever assim, ó, mais 1 vezes y menos c, menos b, na verdade, igual a zero. Concorda que isso daqui é a forma reduzida, né? Por exemplo, esse cara aqui vai ser o meu A, beleza? Esse cara aqui vai ser o meu A. Esse cara aqui vai ser o meu B. E esse cara aqui vai ser o meu C. No caso, o menos também tá entrando aí na conta, né? Então, esse cara aqui é o meu C. E esse cara aqui também faz parte. Né? Só lembrando que a forma geral é desse modo aqui, né? AX mais BY mais C igual a zero. Então tem que colocar todo mundo do mesmo lado igual a zero. E é isso. Então, cara, o que eu vou fazer aqui? Quem que é o A? Menos MX. Então vai ficar menos MX. Opa! Vai ficar menos MX menos M vezes o XP. Só que quem que é o XP? É o próprio XP. Beleza. Mais o B. Quem que é o B? É 1 vezes o YP, que é XP ao quadrado. Tá. Mais o C. Quem que é o C? O C é menos B. Menos B. E tudo isso daqui dividido por raiz de A quadrado mais B quadrado. Tá. Quem que é A ao quadrado é menos M. Menos M ao quadrado é N ao quadrado. Quem que é B ao quadrado é 1. Então, N quadrado mais 1. Então,
No fim das contas, o que, que eu obtive aqui? Eu obtive que a distância de ponto à reta é uma coisa constante aqui, porque você percebe que aqui embaixo, m quadrado mais 1 é um número. Pô, eu fixei a reta. A reta é fixa. O que, que não é fixo aqui são as coordenadas do ponto P. Então, cara, o que, que vai maximizar a área do meu triângulo? O que vai maximizar a área do meu triângulo é eu maximizar essa coisa aqui de cima. Não é verdade? Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que avaliar essa expressão, como ela está só em função do xp, eu vou derivar e vou igualar a zero. Pronto, matei a questão. Então vamos até escrever isso aqui de uma maneira melhor. Isso daqui é xp ao quadrado. Lembra, tem um módulo, tá? Pode ser mais ou menos isso. Aí caso dê algum problema nessa resposta, a gente tenta com o menos do módulo. Mas eu acho que não vai dar não, porque eu me lembro. Então menos mxp menos b. Então, no fim das contas, cara, caguei. Esse cara aqui é constante, é um número. Então, quem que é a distância do ponto à reta máxima? Pô, a distância do ponto à reta máxima é eu derivar essa expressão aqui igual a zero. Beleza? Como é que eu derivo isso daqui em relação a x? A xp vai ficar 2xp menos m. Derivada de uma constante é zero. Então 2xp menos m tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Então, qual que é a coordenada que me garante isso? É a coordenada m sobre 2. Então, se a coordenada x do ponto P for o coeficiente angular da reta dividido por 2, a área desse triângulo é maximizada. Ah, então vamos testar aqui a outra solução com o módulo. Vamos ver se muda, né? Distância de ponta reta. Então, esse treco aqui teria que ser menos isso. Então, trocar o sinal de todo mundo aqui. Ficaria menos xp quadrado mais mxp mais b. Cara, se tu derivar, vai ficar menos 2xp mais m igual a zero. Vai dar a mesma coisa. Então você percebe que nesse caso o módulo ele foi indiferente pra gente. Mas, cara, um bom resultado, tá? Um bom resultado. O que, que ele pede aqui? Ele pede encontre o ponto. Qual que é o ponto? O ponto x. Quanto que vale o x? M sobre 2. E com certeza, quanto que vale o y? Já que está numa parábola, m quadrado sobre 4. Então, se esse ponto P estiver fixado nessas coordenadas aqui, eu posso garantir que a área vai ser o máximo. Ah, Lucas, mas pô, você não precisaria ter calculado a área? Não, porque percebe que essa distância daqui até aqui é sempre constante. Dado uma reta e dado uma parábola, elas sempre vão se encontrar nesses dois pontos fixos. Só vai mudar se eu mudar a reta ou se eu mudar a parábola. Mas nesse caso, tanto a reta e tanto a parábola são fixas. Então eu não preciso me importar com essa distância aqui. Não preciso. Eu só preciso me importar com quanto vai ser essa distância daqui até aqui. E a partir desse momento, eu consigo usar a ferramenta do cálculo de derivar igual a zero e chegar no meu resultado. Fechou? Tá, a questãozinha é top, a gente mostrou uma parada muito irada, a gente falou de vários conceitos aqui. E é isso, cara. Digere um pouquinho aí e tal. E vamos partir pra próxima aí, que eu não sei se vou gravar hoje, mas é isso. Tamo junto, galera.